Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Dominical com o professor Lucas. Hoje, dando continuidade ao ensino doutrinário de Jesus no Evangelho, estudando o segundo eixo, o conjunto de parábolas nos Evangelhos sinóticos de Mateus, Lucas e Marcos. Para quem não sabe, nós, da Escola dos Jovens e dos Casais, estamos estudando a doutrina de Jesus nos Evangelhos. E nós dividimos em 3 eixos de estudo. O primeiro eixo foi os sermãos do Evangelho de Mateus, os 5 grandes sermãos, que nós já trabalhamos. Se você quiser conferir, está lá na playlist do canal da Central Metodista, né, da Igreja Metodista Central de Ribeirão Preto. Você vai lá em playlist Escola Dominical, você vai ter todos os vídeos dos 5 sermãos, né, e do preâmbulo de Mateus 23, que dá base para o sermão escatológico, que é o último sermão. E agora estamos no segundo eixo, trabalhando as parábolas de Jesus, que estão presentes em Mateus, Marcos e Lucas. João não tem sermão, como não tem parábolas. Nós estamos na terceira semana trabalhando hoje as parábolas do reino de Satanás e o espírito imundo. Na próxima semana nós não vamos entrar na parábola de Samuador, porque todo término de mês a gente faz um Zoom, né, para conversar com vocês, tirar alguma dúvida de alguma dessas parábolas que nós trabalhamos. Então, próximo domingo, nós estaremos ao vivo via Zoom ou Google Meet, então não perca o link que nós estaremos enviando 15, 20 minutos antes da reunião. Então, vai ser domingo, 10 horas da manhã, não perca, estarei te esperando lá para a gente falar mais sobre essas parábolas, essas 3 parábolas anteriores, né? Esses 3 conjuntos de parábolas anteriores que nós trabalhamos. Então, nós vamos trabalhar 15 parábolas aqui. E, por último, o último eixo seria os discursos de Jesus, né? O Evangelho de João ele é marcado não por sermões, nem muito menos por parábolas, mas por diálogos, debate, como de Nicodemos, como da mulher samaritana, né, com os seus próprios discípulos, né, ou especificamente com um discípulo, no caso de Pedro, que é o último discurso do Evangelho de João, né, então ele é muito específico, né, e é um material próprio, a gente vai estudar especificamente também em 15 semanas. Então, vamos dar início à aula de hoje, começando lendo a primeira parábola do reino de Satanás, de Mateus 12, 25 ao 29. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não se subsistirá. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo. Como pode subsistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Então, ele saqueará toda a casa. Então, o contexto de Mateus 12 é um contexto bastante interessante. É um contexto onde Jesus você já via isso em Mateus 11, né? Você vê muitos milagres na cidade de Cafarnaum e os primeiros confrontos, né, mais claros com a elite religiosa rabínica farisaica da cidade. Então, tem grandes confrontos. Mateus 11 já indicava isso. O 12 ele acaba sendo um capítulo todo onde ele demonstra não só a ação do reino de Deus, com milagres, curas, expulsões de demônios, como a rejeição que aqueles religiosos tinham à figura de Jesus. Então a gente vai ver sempre essa tensionalidade, né? Então a gente vai ver no começo do texto, por exemplo, Jesus curando uma pessoa no sábado, dentro da sinagoga. Isso não vai deixar os fariseus felizes, né? Por quê? Porque na tradição rabínica,
eles tinham mais de 1000 tratados dizendo o que não é trabalho. Por quê? A tradição rabínica ela funciona como uma jurisprudência. Então eles começam a indagar, mas o que é trabalho? E aí começam a se questionar o que é trabalho. Por exemplo, trabalho é levantar, agricultar. E o que o agricultor faz? Agricultar levanta a terra quando você prepara o solo. Então se você cuspiu no chão, porque cuspir no chão levanta a terra, é trabalho. Então cuspir não pode ser feito no sábado. Então tinha mais de 1000 recomendações daquilo que não poderia ser feito no sábado. Então eles consideravam a cura um trabalho, né? Eles entendiam que o bem era para ser feito principalmente no sábado, o dia do Senhor, né? E Jesus muitas vezes batia de frente nisso, né? Além disso, a gente vê na segunda parte do texto, que é onde vai entrar as duas parábolas, a gente vai trabalhar antes, a questão do confronto entre qual é a natureza da autoridade de Jesus, né? Porque não tinha mais como você questionar os milagres. Não tinha mais como você questionar o que ele fazia. Então, o que você vai questionar o mensageiro? Ele faz sim, mas ele não faz pelo poder de Deus, ele faz pelo poder de Beelzebul. Então, eles começam a tentar a fazer aquela retórica de homem, né? Você ataca a pessoa, você ataca a estética, o mundo das virtudes, né? Por quê? Porque ele anda com os pecadores, como ele pode fazer milagre? Porque ele é um construtor, como que um construtor de Nazaré pode ser o Messias, né? Ele teria que ser um grande homem que vai, na visão deles, tomar o poder de Roma. Né? Lembrando que não existe a palavra em aramaico ou no grego carpinteiro, a tradução ali é construtor, ele trabalhava com pedra e madeira. Então, quando as pessoas traduzem para carpinteiro, é uma tradução errônea, ele não era carpinteiro, porque ele trabalhava com pedra e madeira. Tá? Então, no caso aqui, eles começam, então, a atacar essas representações que não eram comum na tradição, na cultura religiosa rabínica, para tentar, então, destruir a mensagem. E aí, é nesse contexto que inicia-se a parábola. Então, é apresentado, antes da parábola, um homem endemoniado. A Bíblia diz que antes que ele era cego, que ele era mudo, né? E endemoniado. Então, dá a entender que o quê? Que essas duas enfermidades, cego e mudo, se dava por ele ser endemoniado. Isso não significa, obviamente, que toda doença é uma possessão demoníaca, mas que nesse caso era, por isso que ele fala cego, surdo, cego, mudo e endemoniado, tá? Por isso que quando Jesus exorciza o demônio que estava sobre ele, ele acaba sendo curado. E essa situação é uma situação muito forte, né? Porque ele cura um cego e um mudo, né? É algo que onde você vê nas escrituras algo assim. Como também mostra a autoridade que ele tem sobre os demônios, algo que somente a figura do Messias poderia, como representa nesse belíssimo afresco da Igreja de São João, na Suíça, mostrando a autoridade de Jesus de exprimir demônios. Por isso que a população vai se sensibilizar de tal forma perguntando: não pode ser esse o filho de Davi? Por que eles não têm certeza? Porque essa não seria a aparência do Messias, a aparência de um homem comum da Palestina, um homem comum da Galileia, um homem sem grandes virtudes corporais, militares, um homem de nascimento humilde, de aparência humilde. Como esse homem poderia ser o Messias? É basicamente isso que eles perguntam. E isso é um problema, porque não dá para você rejeitar os feitos dele. Por isso que a elite religiosa de Cafarnaum, uma cidade bastante rica por causa
da pescaria e o comércio, então havia uma sinagoga bastante atuante lá. Você vê pelos próprios mosaicos que se encontraram na cidade, tanto em algumas casas de lá com estrutura palaciana grego-romana, como também na própria sinagoga, tá? Então essa elite bastante atuante, ela tem que dar uma resposta rápida, porque ela poderia perder todo o seu papel de protagonismo, e ela teria que se subordinar ou ser discípulo desse Jesus, né? E eles começam a pensar, quem é esse que tenta nos ensinar? Que escola que ele é? De Shammai? De Hillel? Né? Eu me formei, eu me graduei. Para você ser um doutor ordenado, você teria que ter estudado dos 18 a, no mínimo, até os 40 anos, e aos 40 anos você teria que ter exercido, né, como doutor, e assim seria ordenado. Então, quem é esse homem que não se formou em nenhuma escola, que não tem nenhuma formação acadêmica, para dizer que é o Filho de Deus, para fazer essas coisas que ele faz? Então, eles não aceitavam dentro dos seus paradigmas. Por isso que a única, então, a gente tem que rapidamente reagir, senão essa população cada vez mais sensibilizada, sem direção, acaba sendo guiada por Cristo. Por isso que eles vão dizer que ele faz pelo poder de Beelzebub, né? Mas, no texto de Mateus, ele vai tentar ligar essa figura de Jesus ao Messias, ao servo sofredor, tentando demonstrar que Jesus ele não é ainda o Isaías 54, o rei que veio julgar, mas ele ainda é o servo sofredor de Isaías 53. Então, por isso que ele tenta retratar esse servo sofredor que veio pagar o alto preço por nós, destruir assim as obras do maligno, para então vir como rei. E aí a dificuldade daquele povo, e principalmente dos religiosos, é porque ele não tem essa aparência de rei, mas sim de humilde, um igual. E aí a gente vai ver uma estrutura dessa parábola com contrastes, né? Então ele vai usar o exercício desses contrastes para ensinar, né? E esse contraste ele tem sarcasmo, né? Ele começa com uma retórica sarcástica, nessa estrutura sarcástica, né, ele mostra a lógica sem sentido, né, como que o diabo pode lutar contra ele mesmo, e depois ele vem com um questionamento, mas e quem, como os seus filhos então expulsam os demônios, né? Por quem, né? Por quem que eles expulsam o demônio? E aí ele termina com mostrando a futilidade e, basicamente, a falta de lógica do seu argumento, falando como que alguém pode tomar a casa de um valente sem derrotá-lo, sem amarrar. Né? Então, ali ele destrói todo o argumento farisaico. E aí, qual que é o objeto principal dessa parábola? A natureza do poder da autoridade de Jesus. Né? Lembrando que se eles disserem que essa autoridade vem de Deus, então por que eles não creem? Por que eles não aceitam Jesus? Esse é o problema. Se você considera os feitos dele de Deus, então o reino de Deus está diante de nós e ele é o Messias. E eu e você, se fôssemos aqueles religiosos, teríamos que ouvir e crer e se subordinar e ser um discípulo dele. E esse é o problema. Por isso que eles precisam colocar uma pecha que ele não é o Messias. Né? Então, essa é a discussão da parábola e essa estrutura que ela compõe. A palavra Bezebu, usado aqui no verso 24, essa palavra ela tem origem no Antigo Testamento, lá em 2 Reis 1, 2 e 3, e 6 e 16, que seria o Senhor das Moscas, ou o Senhor, uma divindade de Ekron. Aqui eu peguei uma imagem própria de um deus da Mesopotâmia que tem essa estrutura, né? Aqui é a figura de Baal, mas eles geralmente têm essa estrutura com a cabeça esticada, né? E geralmente eles compravam essa imagem
e faziam sacrifícios aos pés dele. Por isso que também uma variação dessa palavra, que pode ser Buzibu ou Baalzebut, que poderia ser Senhor das alturas, Senhor dos céus, né? Uma variante também de Baal, que é o Senhor da tempestade. No hebraico também pode ser uma variedade de Ha-Rezebu, né? Que seria esterco ou estrume. Izibu significa sacrifício, idolatria, né? Baal, Senhor, então Senhor do sacrifício, da idolatria, né? Como também no aramaico pode ser uma derivação de Beldebada, né? Que seria Senhor da inimizade, inimigo, né? Como também Senhor das moscas. Então, a ideia de uma divindade, né? Lembrando que os deuses mesopotâmios, eles não têm a ideia de um Deus cristão, né? O Deus cristão é totalmente bom, não, o nosso Deus, né? Deus cristão, nosso Deus é um Deus totalmente bom, ele não é mal, não existe mal nele. Só que na cultura mesopotâmica não é assim, o Deus, ao mesmo tempo que ele é bom, ao mesmo tempo ele é mal. E o mundo é um mundo onde espíritos e demônios estão afora. Então, essas divindades, elas podem garantir a proteção ou não desses demônios. Então, por isso que eles são deuses duais, né? Eles podem ser bons ou podem ser mal, como uma chuva, né? Então, daí essa figura sempre com contraste que a gente vê, né? Ao mesmo tempo que ele pode ser o senhor da altura do sacrifício, ele é a inimizade, ele é o inimigo, ele é a mosca, né? Então, ele tem sentido. Então, ele está usando uma terminologia comum que ele se referia para demônios. Tá? Ele é o senhor dos demônios, é isso que eles estão querendo dizer, né? E no contexto judaico da época de Jesus, eles dificilmente usavam a palavra Satanás para dizer Senhor dos Espíritos. Eles usavam outros termos, como Mastema, Azazel, Semajaza, Senjaza, perdão, Belial ou Almosdel, ou o próprio termo Bezebu. O Belial também é uma variedade aí do Bezebu. E eles acreditavam, os rabínicos do século I, no Antigo Testamento não tem tanto essa percepção na lei, você vai ver mais nos textos proféticos, que é onde os rabínicos tiram essa percepção que há um contraste entre o reino de Deus e o reino do maligno. Né? Você vê isso, por exemplo, no Testamento de Dan, que é um texto apócrifo judaico do século I, né, que fala do reino do inimigo. Ou, por exemplo, no Manual da Disciplina, que é um texto dos essênicos que está presente nas escavações de Qumran, onde ele fala o domínio de Belial. Então, eles acreditavam nesse contraste entre Deus, entre o reino de Deus, como você vê na pintura, e o reino do diabo. Só que entenda que esse processo antitético, ou seja, esse processo dual, ele não é na mesma força, né? Então, esse dualismo, ele não é absoluto. Por quê? Porque Deus, ele sempre está acima do diabo. Ou seja, Deus ele não faz esforço para destruir a força do diabo, né? O diabo, ele só atua com a autorização de Deus, como a gente vê lá no texto de Jó. Tá? Ele não tem poder nenhum, ele está subordinado. E a figura do Messias que vai vir sobre a terra é esse que vai destruí-lo. Então, essa figura do maligno, que atua em referência ao pecado e à queda da humanidade, e atua como consequência do pecado do homem, ela vai ter o seu fim na figura do Messias. Por isso que é problemático eles aceitarem que a autoridade de Jesus expulsar demônios vem de Deus. Por quê? Porque isso só reforça o caráter do Messias, porque é o Messias que vai acabar destruindo esse reino
do domínio Belial ou do reino do inimigo, tá? Já os termos demônios, né, daimonion, que a gente vê no grego no Novo Testamento, eles são usados no hebraico, geralmente, com várias variantes diferentes do grego. A gente só vê a palavra daimon, né? Já no hebraico tem várias variantes no pensamento judaico. A gente tem para demônios mazakim, danificadores mahavim, destruidores pagaim, né? A gente tem os sátiros, sarim, ruahá, que é espírito do mal, ou ruá, tá? Então você tem várias variantes e aqueles que governam eles, que é o Azamadi, né? O Asmedai, desculpa, Asmedai, que era uma divindade persa que eles vão se apropriar para falar que é um príncipe dos demônios. Mas normalmente o chefe deles, ainda que eles não citem muito, como eu já falei, que é o Satanás, é sempre o príncipe desses demônios. Ainda que eles tenham outras autoridades intermediárias, como Asmedai, é a figura do reino de Satanás, aquele que governa isso. Para os judeus, eles têm origem quando os filhos de Deus descem e têm relações com mulheres, e ali nasce a raça dos gigantes e também os demônios, né? Existe uma tradição não do Antigo Testamento, ali da Talmud, mas mais intertestamentário, ou seja, mais um período de Jesus, eles têm essa percepção. O Novo Testamento não acompanha essa visão, tá? Já vi alguns pregadores falar isso, mas não tem embasamento. Mais uma tradição mais esotérica do judaísmo via isso, tá? Tem um tratado bastante interessante, Beta Bart, que afirma que a figura do Satanás é aquele que é o tentador, que desce, engana, sobe, acusa, toma pela força o poder das almas, levando elas no pecado. E também nessa tradição intertestamentária também traz a figura do diabo como um anjo caído, né? Lembrando que também isso é uma tradição mais tardia do judaísmo, né? Também não tem embasamento para dizer isso, tá? Mas é uma figura criada, né, consequentemente por Deus e que pode tentar, por isso que eles acreditam que pode ser um anjo, porque ele assim como os anjos, pode ascender e falar com Jesus, com Deus, né? Ele é por isso que é a figura do tentador, né? Mas os rabinos acreditavam que o homem teria capacidade de rejeitar, já que o rabínico ele tem essa percepção do livre-arbítrio. Já no Novo Testamento, a figura do diabo é o espírito dos ares, é a potestade dos ares, você vê isso bastante nos textos paulinos, e é aquele que organiza os espíritos malignos, ou seja, aquele que tem domínio sobre eles, né? E que tendo domínio sobre eles e estando nos ares, ele consegue ter algum conhecimento daquilo que os homens falam e pensam. E aí, desse conhecimento daquilo que os homens falam e pensam, eles tentam o homem, né? Como a figura aqui da pintura de Erich Schaeffer, né? Ele é o tentador, aquele que veio tentar. Ou seja, ele tenta, como ele também daqueles que dão espaços, e aí geralmente a possessão se vincula à figura de pessoas que fazem pactos com deuses pagãos, sacrifícios, né, ou vícios, é que você vai ter a figura da possessão. E aí essa possessão pode gerar doenças, opressão e até destruir a personalidade. Mas o Jesus ele vem para destruir esse governo, essa opressão maligna das pessoas. E, além disso, ele tem um papel de tentar, né? Mas ele tenta segundo a nossa cobiça. Como diz as Escrituras, ele está ao nosso derredor, tentando nos devorar. Mas Tiago fala que o pecado não vem de Deus, ele vem da nossa própria cobiça, do nosso próprio desejo. O que o maligno faz é soprar essa cobiça que está no nosso coração, ou tentar, ou como uma armadilha, que muitas vezes o texto fala, para nos fazer cair no pecado, né? Por isso que o principal alvo dele, o objetivo, é nos destruir. Então essa é a percepção
luz da demonologia, tanto judaica como no Novo Testamento. Então, eles tentam, então, trazer essa figura de um príncipe abaixo de Satanás, como eu disse, um Azarrai, como eu já disse, que seria Jesus, ou um Bezebu, né? Porque ele não pode ter o poder de Deus, porque se ele tem o poder de Deus, ele não seria, ele seria o Messias. E aí, sendo o Messias, por que eles não creem em Jesus, né? E isso não é por causa da ação do exorcismo, como alguns intérpretes. Havia exorcismo judaicos, rabínicos, os discípulos rabínicos exorcizavam também, ainda que em menor grau, né, de ação como Jesus e os seus discípulos, ou seja, não faziam tantas vezes como Jesus e seus discípulos, e não era apenas pela palavra, eles tinham todo um ritual quase mágico, né? Até que a tradição, se você ler a tradição rabínica, tem até elementos esotéricos e muito próximos do mundo grego-romano, né? No mundo grego-romano, eles vê essa luta entre dual, né? Não é dual como a gente vê no cristianismo, onde as trevas não podem confrontar a luz, no mundo grego não, elas podem, tá? E aí a magia é uma maneira de defesa, assim como na cultura egípcia. Então até tem alguns rituais romanos que eles usavam plantas, né, para a pessoa respirar uma extração de ervas e assim se expelia pelo nariz, né? O Joséfo ele retrata um tipo de exorcismo. O judaísmo tinha algo meio que misturado, tá? Meio do mundo grego. Então, por isso que eles se assustam quando Jesus ele expele pela autoridade da sua palavra. Não tem um ritual, não tem nada. Então, é algo muito mais sobrenatural, algo que mostra que ele tem uma autoridade. Por isso que ele pergunta, de onde vem essa autoridade? Né? Então, não é o problema do exorcismo, porque existia. Né? Então, por que eles não gostavam de Jesus? Obviamente, como se você olhar essa passagem no texto de Marcos, você vê num capítulo anterior Jesus sentando na casa de publicanos, né? Quando ele chama Mateus. Jesus ele tem uma interpretação diferente do sábado. Jesus ele não se subordina às elites religiosas fazendo aquele bom aquela boa miguezinha de bater um nas costas dos outros, não, ele fala realmente com a palavra de Deus, até porque ele é a autoridade, ele é o Filho de Deus que veio trazer redenção a Israel. Então, como ele não se subordina às tradições rabínicas, como ele tem uma interpretação diferente do sábado e da questão da pureza, né? Ele não vê sentar com publicanos algo impuro, mas trazer redenção, eles não aceitavam. Então, eles aceitavam Jesus pela forma. Eles viam o conteúdo. Eles sabiam que aquele conteúdo era de Deus. Mas como eles não aceitavam a forma desse Messias, né, e ele não é um grande homem, de uma grande família rabínica, ou de uma escola rabínica, nem poderoso, mas um homem da Galileia qualquer, na visão deles, então, por essa forma, eles não aceitavam. Então, eles tentam imputar algo contra o mensageiro. E aí, por isso que eles falam que Jesus ele expele por Bezebu. E aí, Jesus destrói muito belamente esse argumento, em 4 partes. Então, primeiro, ele usa da ironia, dizendo como que Satanás luta contra o próprio Satanás. Por quê? A figura do Satanás, como eu disse, é um príncipe. Porque ele teria um governo, como se fosse uma potestade. Ou seja, como que um rei luta contra o seu próprio reino? Já viu algum reino lutando contra si mesmo? É isso que Jesus fala. Já viu um rei lutando contra si mesmo? Já viu uma casa lutando contra si mesmo? Ele não vai subsistir. Então não faz sentido o que vocês estão dizendo. Porque poderia ele fazer isso, né, se autodestruir? Não teria sentido. Qual o ganho disso? Então, primeira argumentação da ironia é mostrar a lógica do argumento. Segundo, ele usa a mesma tática do ad hominem, né? Vocês atacaram a minha virtude, eu vou atacar a dos seus discípulos. Olha, se eu expulso por Beelzebul, seus filhos expulsam por quem?
Percebe que o problema é o exorcismo, né? Quem, né? É a mesma coisa politicamente correto. O importante não é o que você fala, mas é quem fala. Aqui é a mesma coisa. O problema é que era Jesus. Então, se eu faço por Beelzebub, imagine seus filhos que têm que usar encantamento, que têm que usar um monte de coisa grego-romana. Então, imagina os seus filhos vão ser seus juízes. Ou seja, já completa o argumento. Aí, terceiro, então, se seus filhos fazem em nome de Deus, logo eu também faço. E se eu faço, então, significa que é chegado o reino dos céus. E se é chegado o reino dos céus, por que vocês não creem? Por que vocês não entram nesse reino? Por isso que ele fecha com a imagem de como uma pessoa consegue entrar na casa do valente sem amarrá-lo, para então saquear a sua casa. Não é possível. Ou seja, o valente aqui sendo destruído, como a gente vê, ele está fazendo uma alusão a Isaías 49, 24 a 26, que o Senhor iria tirar o Israel do domínio dos grandes guerreiros. Aqui ele está fazendo uma alusão ao exílio, mas também pode ser uma alusão aos poderes das trevas. Então, Jesus é o Messias retratado em Isaías 49, que teria o poder de tirar contra o domínio desse reino maligno. Por isso que ele faz alusão da figura do valente, que vai saquear, como está lá em Isaías 49, 26. E iria dividir e dar novamente o governo para Israel. Ele ia redimir Israel, como está lá em Isaías 53, 12. Então, o valente aqui é um maligno que seria amarrado, ou seja, seria derrotado pelo governo de Cristo. Então, não é para a gente usar o termo tá amarrado. Isso não é isso que Jesus está falando. O amarrado aqui significa que ele está vencido. Ou seja, como eu posso conquistar o reino das trevas, libertando esse homem que estava há anos cego e mudo, e saquear o reino porque eu curei e o redimi, como muitos, sem ter o poder e autoridade para isso. Amarrar aqui é no sentido de que ele subordina aquelas forças das trevas, porque ele tem o poder. Mas não é para a gente usar a expressão. Tá? Aqui é uma figura de linguagem, é uma analogia. Tá? Uma analogia. Para você entrar na casa de alguém que é poderoso, não dá para você entrar sem derrotá-lo. É basicamente isso que ele está falando. Eu faço isso por quê? Porque eu sou o Messias. Então, o que tem poder aqui é o nome de Jesus. É o nome de Jesus que é o ponto aqui da parábola. Tá? Então, em nome de Jesus sai. É isso. Em nome de Jesus você está expulso, não amarrado. O amarrado é uma figura de linguagem de que ele, o Messias, derrotou o valente e pôde saquear aqueles que ele oprimia. Tá? Então, esse é o sentido original. E aí, por que Jesus está novamente reforçando o caráter messiânico dele, o bendito de Deus, o enviado de Yahvé. Então, ali ele dá um finish, né? Dá um fatality nos nossos amigos fariseus, religiosos. E aí, nesse mesmo texto, Jesus vai continuar tendo esse debate. Né? Ele vai dar, eles vão pedir um sinal, Jesus vai falar que não vai dar o sinal senão de Jonas. Jesus vai falar que da figura da rainha de Sabá que veio ouvir do confins da terra um ensino de Salomão. Está aqui alguém maior que Salomão. E aí, depois dessas duas exortações do sinal de Jonas e da figura de Salomão, Jesus conta essa parábola. Quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontrado vazia, varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali.
e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. No texto de Lucas 11, que tem essa mesma passagem, não tem essa expressão, essa geração perversa. É muito importante a gente reforçar esse objeto. Então, o que a gente vê na continuidade de Lucas 12? A tensão entre fariseus e Jesus sobre a natureza. Porque aí os fariseus, né, primeiro Jesus fala, olha, quem não está quem não está comigo está contra mim, quem não junta espalha. E aí ele fala, olha, se vocês blasfemarem contra mim, beleza, mas se vocês blasfemarem contra o Espírito de Deus, não haverá perdão. O que ele está dizendo? Olha, vocês não estão indo contra mim, vocês estão indo contra o reino do meu Pai. Conscientemente vocês sabem do que eu faço é o reino de Deus. O reino de Deus chegou aqui, vocês têm consciência disso, mas vocês não aceitam. E quando vocês não aceitam, vocês não estão me aceitando. Vocês não estão aceitando o reino de meu Pai. E se vocês não estão aceitando o reino do meu Pai e ainda dizendo que o reino de meu Pai, ele não é de Deus, mas ele é do maligno, vocês estão blasfemando. E não tem perdão, porque vocês estão dizendo que é de Deus o próprio diabo. Vocês estão dizendo que é de Deus é o maligno. Vocês estão se portando contra o próprio inimigo, né? Que Satanás é inimigo. É o contrário de Deus. Então vocês se personalizam a eles. Por isso que não tem perdão. Então, se eles não entenderem isso, eles iriam iriam ser condenados, porque eles estariam substituindo o reino de Deus pelo reino do maligno e estariam sendo como maligno, resistindo ao reino de Deus. Por isso que eles não teriam perdão. Então não é porque eles estão atacando o nome de Deus, entende? É porque eles estão atacando o reino de Deus e tudo que ele representa, mesmo sabendo que Jesus é o reino de Deus. Eles sabem, eles têm essa percepção. Tá? Por isso que Jesus exorta-os. Se vocês continuarem nesse caminho, vocês não vai ser o bom caminho. Depois, eles falam, tá bom, então você é Deus? Você é o Filho de Deus? Beleza, então me dá um sinal para me acreditar. Jesus tinha feito milhares, tinha acabado de curar um cego e um mudo na cara deles, tinha curado um cara na sinagoga. Né? Então, assim, você quer mais? Quer um raio na sua cabeça? Aí Jesus exorta, eu só vou dar o sinal de Jonas. Quando ele fala do que ele sai de dentro da baleia, na verdade, do grande peixe, perdão. Ele está falando e aí ele faz uma comparação do Sheol, né, que significa que ele iria morrer. A figura dentro do grande peixe, ou do Sheol, é a figura dele morrer e ressuscitar. Então, a única coisa que ele vai demonstrar é a ressurreição no terceiro dia. E aí ele usa uma expressão, antes de falar isso, geração adúltera, perversa e adúltera. Ou seja, essa expressão é própria do povo do deserto, um povo de coração duro, incrédulo. Ou seja, não tem o que eu faça a vocês que vocês vão acreditar, porque vocês são uma geração perversa e adúltera. Vocês são como aquele povo no deserto, que viu tudo e não creu. Mas eu vou te falar o que eu vou te deixar, que é, ele iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E mesmo assim, eles não iam crer. E aí, reforçando então aqui a questão da figura do servo sofredor, né? Não o rei e juiz ainda, mas aquele que deveria morrer, fazendo uma clara alusão a Isaías 53, eles falam, olha, os ninivitas, vendo o que Jonas pregou depois que ele saiu da baleia, eles se arrependeram e creram. E vocês não vão se arrepender. Ou seja, Jesus está falando que eles eram piores que os ninivitas. Isso é muito forte, pessoal. Para quem não sabe, Nínive é a capital da Síria. A Síria é um povo mesopotâmico que dominou por muito tempo a Mesopotâmia e era extremamente violento, um dos povos mais violentos e impetuosos que existia. Até por isso que Jonas não queria ir para lá. E depois que ele foi, tá, já que eu vim aqui, espero que o Senhor exploda esse povo. E aí eles se arrependem. E Deus os perdoa. E aí por isso que ele fica pé da vida. Tipo,
como se a ISIS fosse perdoada, né? Tipo, ele fica pé da vida. Não, esses caras são os monstros, como você vai perdoar? E Deus fala, né, até que ele faz a comparação com a planta. Você ficou triste que eu fiz a planta te trazer uma sombra, e aí você ficou triste porque ela morreu? Aqui tem mais 100 mil vidas, e você não se importaria por essas 100 mil vidas? Ou seja, o texto quer mostrar que Deus tarda para se irar e sempre dá espaço para a misericórdia, até para os gentios. Né? E ele compara eles aos ninivitas, e depois fala da rainha de Sabá, que é outra gentia, outro Goim, né? E fala, ela soube reconhecer os prodígios e a sabedoria do rei Salomão, e foi dos confins das terras para ouvi-la. Aqui está alguém maior que Salomão, ou seja, a minha sabedoria é eterna. E aí, novamente, essa comparação do Goim é para demonstrar que eles são incrédulos, né? Porque até os gentios se converteram a ver o reino, seja Nínive e Sabá, a rainha de Sabá, e vocês não, né? Então tá uma tensão, Jesus está exortando esse povo para ver se os seus olhos sejam abertos, e aí ele conclui essa exortação com a parábola. Então a parábola aqui no texto de Mateus, lembra que novamente ele usa a expressão geração perversa. A pessoa que segue o espírito imundo no texto de Mateus é Israel. Jesus redimiu Israel, mas se Israel não aceitar aquele que é o bendito do Senhor, piores coisas viriam a ela. E pior, 7 vezes pior. Né? E ele está apontando para a destruição de Israel e daquela geração de rabínicos. Já no texto de Lucas, ele não deixa claro que ele está falando da nação de Israel. Está falando de um indivíduo que não aceitou, que aceitou Jesus, né? Que deixou Jesus redimir, mas que não aceitou, mas perdeu esse senhorio, né? Ele foi transformado, curado por Jesus, mas ele acabou não tornando ele senhor. E aí que acontece? Ele vai ficar muito pior do que antes. Aquela história daquele paralítico no tanque de Betesda, a qual Jesus vai curá-lo. E ele diz, a tua fé te salvou. Vai em paz, mas não peque, senão seu futuro será pior ainda. Né? Ele avisa. Ou seja, eu te curei, né? Mas se você perder essa fé que levou a curas, você vai ter um futuro muito pior. Essa é a ideia da parábola. Por isso que é uma palavra que usa o contraste para ser uma advertência, uma exortação, seja a nação de Israel ou a um indivíduo. Só um parênteses, que o pessoal gosta dessa passagem do tanque de Betesda. Um anjo tocando o tanque, na verdade, ela é uma... O Lucas, ele pega uma... Na verdade, não acontecia que um anjo tocava aquelas águas, tá? Isso era um mito. E é um mito que não é judaico, é um mito que foi transformado judaico, porque as águas, para a cultura grega romana, elas são curativas, e é comum na Grécia templos em lugares com águas. Então, para adaptar essa divindade das águas que cura, fala um anjo, mas não é, o anjo não cura, tá? É só um mito. Os caras estão lá, mas ninguém é curado, até porque o cara está lá 12 anos e nunca é curado. Por isso que Jesus vai lá e cura no Evangelho de Lucas, que é um evangelho que fala diretamente para Góis, dizendo: o Senhor da cura não é a divindade da água, mas é o Senhor. Então, cuidado para você não pregar falando do anjo, tá? O anjo é algo pagão ali na representação. Quem cura não é o anjo, é Jesus. Essa é até a estrutura do texto, né? Quem cura aquele paralítico, ele fala: acredita que eu te curo? Ele não falou, não, deixa eu te ajudar a colocar no tanque. Não. Acredita que eu te curo? Então, seja conforme a sua fé. Então, não use esse texto falando do anjo. O anjo ali é um mito sendo judaizado, tá? Um mito pagão. Bom, e aí a gente vê algumas
alegorias nesse texto, né? O espírito imundo é uma das terminologias que a gente já te mostrou para demônio. Não encontra tranquilidade no exército, porque o objetivo dos demônios, do diabo, é tentar, né, o homem, por isso que ele volta para tentar entrar naquele homem ou aquela nação que ele deixou. E aí a figura da casa varrida e enfeitada é a figura de uma casa pronto para um hóspede, pronto para uma festa. Só que ela está toda preparada, ou seja, por que ela está varrida e enfeitada? Porque é a expressão, é a ideia da redenção, ou seja, ela está toda preparada para o bendito que vem do Senhor, que redimiu-a. Só que ele não deixou o bendito do Senhor ficar lá, né? Porque ele não fez Senhor da vida dele. Então, esse antigo Senhor, que era maligno, ele vai voltar e vai fazer algo pior, que é o que acontece com Israel e acontece com qualquer indivíduo que não mantém Jesus como Senhor. Então, a figura de Cristo, como você vê nessa pintura da igreja na abadia de Lammersch, na Áustria, muito bonito, que mostra um exorcismo de Jesus em Cafarnaum, a figura de Jesus é aquele que o quê? Que subordina as trevas. Então, assim, se o homem e a nação não aceitar o Senhor como bendito de Israel, essa opressão que Jesus trouxe redenção seria 7 vezes pior. E aí é importante mostrar que a apostasia ou resistir ao chamado de Deus é possível ou não. Jesus ele dá uma condicional, se, né, no texto. Então basta você aceitar ele como seu Senhor, e isso reforça aí a sinergia do metodismo, porque ele foi e redimiu. Basta agora você manter ele como Senhor. Se você não manter, 7 vezes pior vai acontecer com você. Essa é a ideia. 7 vezes pior é uma analogia, vai ser pior do que antes, tá? E aí é uma analogia pior, tanto para Israel quanto para o indivíduo. E aí a gente chega no último slide, na aplicação. Então, o que a gente pode entender dessas duas parábolas? Eu não trouxe a aplicação antes da parábola seguinte, porque as duas parábolas se completam. O que ela está tratando? De que muitas vezes aqueles religiosos não aceitaram a natureza e nem a autoridade de Jesus por causa da forma. E isso impediu eles de entrarem no reino. Então, as duas estão tratando do mesmo tema. Por isso que eu vou colocar uma aplicação única na aula de hoje. E é interessante que os dois textos, eles terminam contando uma passagem, né, a qual Jesus está terminando de falar e alguns falam, olha, seus parentes estão te esperando. E Jesus fala, quem são os meus pais, mães e filhos? Aí ele fala, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai celestial. No texto de Lucas não fala que os parentes estão esperando, fala que o seguinte, bem-aventurada é a mulher que te deu a luz. Ele fala, muito mais bem-aventurado é a mãe, filho e irmãos que fazem a vontade do Pai celestial. Esse é basicamente a moral das duas parábolas, né? Que é ter Cristo, o Alfa e o Ômega, que você vê aí numa pintura bizantina, como Senhor das nossas vidas. Ou seja, se Ele é o Senhor, nós não podemos rejeitar o seu ensino, a sua mensagem, o seu caminho por causa da aparência, como o povo de Cafarnaum que estava sensibilizado, mas não aceitou, né? Muitas vezes nós ficamos sensibilizados por coisas que Deus fez na nossa vida, mas nós perdemos a fé logo depois, né? Muitas vezes a aparência ou a maneira que Deus fez não era a maneira que a gente imaginava, ou a gente perdeu, a gente só se sensibilizou, mas passou, não manteve a fé. Ou muitas vezes nós temos um formato da nossa religiosidade, nós temos paradigmas.
e esquecemos o que é essencial, esquecemos o que é verdadeiro, do que é mais importante, e ficamos mais discutindo os paradigmas do que focar o que é o essencial, como aqueles homens religiosos. Ou pelas durezas dos nossos corações, como aqueles homens religiosos, nós não se arrependemos, como a cidade de Nínive se arrependeu na pregação de Jonas. Lembra que Jesus faz essa comparação. Ou seja, nós temos que aproveitar da graça de Deus e deixar o Senhor ser o Senhor na nossa casa varrida, preparada, perfumada por Ele, restaurando que nós somos agora o templo do Espírito Santo, que nós mantemos Ele o Senhor no nosso coração, do nosso caminho, do nosso espírito, ou seja, que Ele realmente venha a ser aquele que dirige a nossa vida e que possamos reconhecer nele, então, o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas, e reconhecer mais que a sua autoridade e poder é suficiente para curar, para transformar e libertar a nossa vida e a nossa realidade. Ou seja, que ele venha a ser o bendito do Senhor na nossa vida, seja não importando a sua aparência, não importando os nossos paradigmas, não abrindo o nosso coração para se arrepender, largando coisas que muitas vezes a gente gosta, deixando ele dirigir os nossos caminhos e não importando o nosso passado. Uma dessas coisas, nas duas parábolas, impediram as pessoas de crerem, né? Impediram de crer no Senhor. E Jesus, nas duas parábolas, mostra que aqueles que não aceitarem irão sofrer por causa disso. Irão perecer. O reino está diante de nós, mas nós, por causa das nossas cobiças, nós iremos rejeitá-lo. E se nós rejeitarmos, quão trevas será o nosso futuro. Amém? Amém. Então vamos orar para terminar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor faça em nós um coração de carne, pronto para se repreender, pronto para se quebrantar, para viver segundo o seu governo, segundo o seu domínio, para que sejamos dirigidos por ti, e não pelas nossas vontades, não pelos nossos paradigmas, pelas nossas formas, mas pela tua, Senhor. É o que te pedimos. Abençoa essa manhã e abençoa o culto dessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não se esqueçam, hein? Próximo domingo, aula ao vivo. Lá a gente vai colocar o link do Google Meet ou do Zoom para que você possa acessar e nós vamos ter uma reunião ao vivo, tirando a dúvida dessas 3 primeiras semanas do estudo das parábolas de Jesus. Se você não estiver ao vivo conosco domingo, 10 horas da manhã, nós também estaremos gravando e disponibilizando domingo à tarde já no YouTube para que vocês possam ver. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Abraço. Até a próxima aula.